Capítulo 821, terceira abertura, Domínio Tauren. Matthew rapidamente juntou as palmas das mãos. Até a próxima. Quando ele saiu do escritório do diretor, o lembrete amigável de Alexander veio de trás dele. Cuidado com o povo de Gizé que está ficando louco. Matthew havia planejado agradecê-lo mais tarde. No entanto, ele viu uma cena extremamente exagerada. No escritório do diretor, parecia ter usado algum método para acordar a rainha House. Porém, depois que este último acordou, continuou hipnotizando-a. Você é escravo de Matthew. Você é escravo de Matthew. Não se sabia qual método usou, mas os olhos da rainha House ficaram brancos e sua consciência gradualmente ficou turva. Meio minuto depois, a rainha House murmurou para si mesma: Eu sou escravo de Matthew. Revelou uma expressão satisfeita. No próximo segundo, sob os olhares perplexos de Alexander e Matthew, a prata líquida no corpo de de repente se reformou. Imediatamente depois, ela se transformou em um homem extremamente bonito. Eu sou Matthew, ela disse à rainha House. Então, ela levantou o queixo da rainha House com uma mão. Esta última imediatamente revelou um traço de timidez, e duas nuvens vermelhas brilharam em suas bochechas. Ignorando a luta da rainha House, o beijou gentilmente. Se vocês dois ainda estiverem assistindo, vocês querem participar da trama. A voz de ecoou na sala. No próximo segundo, a porta do escritório do diretor estava bem fechada. Alexandre também apareceu na porta em um estado lamentável. Ele e Matthew se entreolharam e sorriram sem jeito. Alexander sorriu com indiferença. Você vai embora assim mesmo? Quer ficar para tomar uma xícara de chá? Mateus, por outro lado, encontrou uma desculpa insincera. Não, a presença aqui é muito forte. Eu realmente não posso ficar muito tempo. Vejo você na próxima. Ele então levou o soldado para fora. Depois que o interlúdio com a rainha House terminou, Matthew deixou Black Soul Malt e retornou a Cross City para continuar o trabalho de assistência ao desastre. Na verdade, ele não tinha muito o que fazer. O verdadeiro trabalho sujo foi entregue aos aprendizes das Academias de Magia do Sul, que foram transportados pelos 2 primeiros lotes de navios de socorro a desastres. Afinal, qualquer um poderia usar um pergaminho de reparo de casa. Mateus foi o principal responsável por mostrar seu rosto. Ele estava ali com um rosto bonito e cheio de retidão. Deu às vítimas do desastre de Cross City uma sensação de segurança. Além disso, muitas pessoas testemunharam a batalha de Matthew em Cross City. Os 2 grandes druidas falaram a favor de Mateus quando esclareceram a questão do espírito da terra. Portanto, em Cross City, a reputação do mestre das árvores aumentou. Em apenas meio-dia, o nível de lenda de Matthew no Watcher Highland aumentou em 1 ponto. Isso mostrou a importância da publicidade. Isabelle já havia removido ou intimidado a fonte do desastre, então o socorro estava ocorrendo sem problemas. Entretanto, o fato de a aliança ter mobilizado um grande número de pessoas para apoiar os observadores das terras altas ainda tinha perigos ocultos. Naquela noite, Matthew ouviu que havia um grande problema no campo de batalha entre as 3 cidades de River Shore e Lion City. Naquela batalha que chamou a atenção do Sul, o Leão de Ouro Barton estava inicialmente avançando triunfantemente. Mas no momento crítico, o povo das 3 cidades de River Shore havia realmente criado uma formação proibida, invocando um Lorde Demônio de algum canto desconhecido do abismo sem fundo. Claro que isso não era permitido pelas regras da aliança. Mas o problema a maioria dos magos foi atraída para Cross City. As pessoas restantes não conseguiram impedir a ativação da matriz proibida, muito menos impedir o monarca demônio de matar. Foi dito que em apenas 20 minutos, quase todos os soldados de ambos os lados que participaram desta batalha foram devorados pelo monarca demônio. Até mesmo os magos responsáveis por julgar esta batalha sofreram pequenas baixas. O Lorde da Cidade do Leão, o Leão Dourado Barton, estava desaparecido. Por um momento, o sul inteiro estava em alvoroço.
O povo da costa leste estava aterrorizado pelo poder e brutalidade do Lorde Demônio e não conseguia deixar de se preocupar com o futuro da aliança. Devido ao número limitado de magos lendários, o Conselho Prateado não teve escolha a não ser transferir o mago lendário que estava originalmente perseguindo os Voiderers para o campo de batalha da Montanha do Lobo Selvagem. Tarde da noite, Matthew não sabia se o mago lendário havia matado o Lorde Demônio. Os aprendizes estavam naturalmente em pânico. Muitas pessoas estavam discutindo esse assunto em particular. Até mesmo a eficiência do socorro em desastres foi bastante afetada. Mateus não teve escolha. O Lorde Demônio era muito poderoso, e até mesmo magos lendários comuns talvez não conseguissem lidar com ele. Isabelle havia desaparecido após resolver a crise em Cross City. Surya, Ronan, Edmond e os outros estavam ocupados no plano astral. Shen e outras grandes lendas provavelmente também estavam envolvidos em outros assuntos. Assim, surgiu essa situação de abandono. No fim, a aliança ainda estava muito fraca. Durante toda a noite, enquanto Matthew observava a situação de socorro em Cross City, ele aprendeu sobre o campo de batalha na Montanha do Lobo Selvagem por meio do feitiço de profecia que Hibert havia aprendido no último minuto. Finalmente, ao amanhecer, o mago lendário apelidado de Escudo da Montanha das Gemas finalmente matou o Lorde Demônio no campo de batalha da Montanha do Lobo Selvagem. Uma vez que essa notícia se espalhou, os magos dentro e fora de Cross City finalmente deram um suspiro de alívio. Deixar Sir Randolph, que é especialista em feitiços defensivos, perseguir o monarca demônio está realmente dificultando as coisas para ele. Depois que o Intermoon viu o mago lendário no vídeo usando duas magias de domínio, contra-ataque defensivo e rebote de dano, para esmagar o Lorde Demônio até a morte, ela não pôde deixar de suspirar. O continente Aindor ainda é muito vasto para a força atual da aliança. Estamos guardando uma montanha de tesouros que é difícil de sustentar. Devido à glória deixada para trás pelo Mago da Calamidade, não podemos desistir dessa montanha de tesouros, especialmente em um momento como esse. Todo mago lendário está passando por um momento difícil. Fim do capítulo. Capítulo 822, terceira abertura, Domínio Tauren. Às vezes, quando penso nisso, o período antes de me tornar uma lenda pode ser o mais feliz. Matthew concordou parcialmente com ela. Os principais magos da aliança estavam realmente se esforçando demais. No entanto, essa não foi a razão pela qual eles ficaram estagnados. Como está a situação na corte de Jade? Quero dizer, com a cicatriz dos mortos. Já que a situação geral já estava decidida. Matthew mudou de assunto. É terrível. É ainda pior que o Watcher Highland. Jade Court foi o lugar mais afetado pelo incidente do Evil Art Master. O poder da Scar of the Dead está se espalhando, e a maldição do Ancient Green Dragon ainda continua. Além disso, os problemas históricos dos Heartless ainda estão incomodando os moradores de Jade Court. Alan disse preocupado. Eu até suspeito que, mesmo se eu me tornar uma lenda, não serei capaz de resolver os muitos problemas que atormentam a corte de Jade. Para ser franco, a habilidade de espécies de vida longa de encontrar problemas é muito mais forte do que a dos humanos. Como resultado, a corte de Jade agora está uma bagunça de dentro para fora. Suspeito que a longa vida útil seja a maldição do destino sobre os elfos. Rude, que estava ao lado dela, olhou para ela com os olhos semicerrados. Por favor, me dê um pouco dessa maldição. Os outros três não conseguiram deixar de rir. No desastre de Cross City, Matthew e os outros três também formaram uma amizade preliminar. Além da vez em que ele concordou com Rude em ir para Rolling Stone Town para prolongar sua vida. Matthew e Hibert também marcaram um encontro para ir à cidade flutuante mais ao norte para vivenciar a vida de um mago de salão. Claro, ele e Alan também tinham um acordo urgente. A cicatriz dos mortos na corte de Jade era muito séria. Matthew decidiu que, no máximo, meio mês após o incidente em Cross City, ele iria até a corte de Jade para resolver completamente a cicatriz dos mortos.
Isso significava que Matthew estava prestes a iniciar oficialmente o projeto S-Grade. Ele se sentiu desconfortável e aterrorizado. No entanto, ele estava mais animado. Isso não aconteceu porque ele poderia ganhar mais dinheiro abertamente. Em vez disso, resolver a cicatriz dos mortos era a principal missão do sistema em Matthew. Naquela época, ele só havia resolvido o problema da expansão da cicatriz dos mortos para o oeste. Num piscar de olhos, ele obteve a persona de um semideus. Se ele pudesse compensar completamente os efeitos da cicatriz dos mortos, isso não significaria que ele decolaria imediatamente. Por um momento, a imaginação de Matthew estava correndo solta. Uma semana depois, o trabalho de socorro ao desastre em Cross City chegou ao fim. De fato, o trabalho na linha de frente foi concluído nos primeiros 3 dias. Matthew ficou em Cross City principalmente para interagir com a igreja druida e ver se algum deles causaria problemas. No entanto, Cross City ficou muito tranquila nos dias seguintes. A atenção de todo o sul havia se deslocado do Planalto Observador para o campo de batalha na Montanha do Lobo Selvagem. O motivo foi que, embora o mago lendário do escudo da Montanha das Pedras Preciosas tenha matado o Lorde Demônio antes que este morresse, ele abriu uma fenda que levava ao abismo. Um grande número de demônios invadiu a Montanha do Lobo Selvagem. Além disso, o destino do Senhor da Cidade do Leão, Barton, era desconhecido. Toda a costa leste se tornou o foco de todos no sul. Com os esforços dos druidas e dos magos restantes, a batalha terminou. A paz gradualmente retornou a Cross City. Matthew também encerrou oficialmente sua missão uma semana depois. Ele abriu o portal, de volta a Rolling Stone Town. Essa série de operações fez com que Matthew se sentisse confortável e confortável. Com Teleportation, você pode ir aonde quiser. É assim que um mago de verdade é. Ele retornou à cidade e cumprimentou Rigar e os outros. A Rolling Stone Town era, em geral, pacífica. O processo de anexação da região Highleaf e parte dos campos férteis dourados por Rigar também foi calmo. Parecia que ele não foi afetado pelo caos no sul. Mateus ficou aliviado. Ele retornou ao seu território e andou por aí. Ele provocou o time do Pégaso, olhou para Renesme, que estava torturando o zumbi solitário, encarou os incendiários que ainda estavam trabalhando horas extras e cumprimentou Richard, que estava ensinando aos Thousand Transformers o caminho do Rogue. Depois de percorrer todo o processo, ele então retornou calmamente para a oficina simples no cemitério. Mateus sentou-se no chão. Neste momento, seu coração estava calmo. A porta do domínio se abriu em seu peito. Um poder único chamado Tauren surgiu em seus membros e finalmente se concentrou no coração de Matthew. Dica: você escolheu explorar as partes mais profundas do domínio Tauren. Como criador do domínio, você está prestes a desenvolver ainda mais o domínio Tauren. Você acumulou elementos Tauren suficientes para obter 3 oportunidades de se abrir. Por favor, escolha a direção da abertura. Abertura horizontal. Abertura vertical. Mateus já estava familiarizado com isso. Ele tinha uma posição muito clara no domínio Tauren e tomou o caminho pequeno, mas preciso. Em vez de esperar se envolver em mais domínios, era melhor mirar em uma direção e se aprofundar nela. Ele escolheu abri-lo verticalmente. Portanto, Matthew escolheu explorar mais profundamente, Plunder, Tauren, e Instigate. Dica: você abriu seu domínio com sucesso. Você foi mais longe no caminho Tauren. Criador: como você é o criador do domínio Tauren, você receberá bônus de exploração adicionais. Atualmente, você é equivalente a um mestre, no domínio Tauren, 8 a 11 explorações. Com base no elemento de criação que você escolheu, você obteve as 3 habilidades a seguir. 1. Ataque. Você pode ordenar que um grupo de inimigos mortos-vivos desista de obedecer às ordens das unidades inimigas por um curto período de tempo. Durante esse período, você pode instigar uma rebelião em pequena escala das unidades que estão em ataque. A taxa de sucesso de instigar uma rebelião será maior nesse momento.
2. Sacrifício ancestral. Você pode usar uma lápide e um ritual de sacrifício para prestar homenagem aos ancestrais Tauren do clã maníaco da guerra que desapareceram no longo rio da história. Em troca, os espíritos dos ancestrais do clã War Maniac irão abençoá-lo. Você pode convidá-los para seu corpo em um momento específico ou convidá-los para possuir outra pessoa. Observação: esta habilidade requer o domínio pré-requisito, domínio do cemitério. 3. Empreste para mim. Quando você e um alvo seguram o mesmo tipo de arma e estão a 30 metros um do outro, você pode trocar sua arma à força com a do alvo. Interessante. O olhar de Matthew desviou-se do painel de dados. As 3 novas habilidades que ele obteve ao abrir o território Tauren foram bastante úteis. Greve foi obviamente uma extensão do elemento de instigação. Essa coisa era simplesmente a nêmesis de seus pares quando usada junto com instigação. Matthew sentiu-se como se fosse o rei da guerra civil. O sacrifício ancestral também foi muito prático. Não faltaram lápides em Mateus. Ao mesmo tempo, ele também cumpriu o pré-requisito do domínio da sepultura, que era um pouco severo para pessoas comuns. Ele estudou isso. Ele percebeu que essa habilidade era equivalente a ancorar o ancestral Tauren do clã maníaco de guerra em sua lápide. No momento crítico, ele poderia pedir que o possuíssem. Embora nem sempre fosse possível convidar um espírito lendário de Tauren, Matthew experimentou pessoalmente a transformação da alma do ancestral em um corpo físico e no combate corpo a corpo. Para ser honesto, ele estava até um pouco obcecado por esse sentimento. Quanto ao último, empreste-me. Essa habilidade era um pouco poderosa demais. O mesmo tipo de arma. Isso significa que eu só preciso preparar todas as armas e tirar qualquer arma que a outra parte tiver quando eu encontrar um inimigo. Então, terei uma chance de saquear as coisas boas de outras pessoas. Ele pensou sobre isso. Os olhos de Matthew começaram a vagar pelo cemitério. Fim do capítulo. Capítulo 823, Criando um semiplano e caminhada na Terra. No cemitério, Argus, o diligente escudo da Montanha Maravilhosa, estava inspecionando meticulosamente o trabalho dos incendiários. Ele andava de um lado para o outro. Os passos eram pesados. Isso transmitia uma sensação extremamente digna. O escudo que era inseparável dele agora estava pendurado em seu antebraço com uma mão. A luz no cemitério era bastante fraca. Entretanto, o escudo branco prateado ainda refletia um brilho invejável. Argus deu apenas alguns passos. Ele tocava inconscientemente no escudo pendurado em seu antebraço. Esse era um hábito que ele desenvolveu ao longo dos anos. Desde que o nome do escudo da Montanha Maravilhosa se espalhou no plano de energia negativa, Argus se tornou um com o escudo, e ninguém conseguia separá-los. Naquele momento, um sussurro maligno ecoou na escuridão. Empreste-me. No próximo segundo, Argus ainda acariciava habitualmente o escudo em seu braço direito. No entanto, algo que fez o fogo da sua alma tremer aconteceu. O incomparavelmente resistente escudo da Montanha Maravilhosa desapareceu de repente sem deixar vestígios. Em seu lugar, na verdade, era uma ficha de madeira esfarrapada. Naquele momento, Argus ficou completamente perplexo. Como um poderoso guerreiro das trevas, ele nunca havia se deparado com uma situação dessas. A maioria dos ladrões não ousava chegar perto dele, muito menos roubar alguma coisa. Ladrões! Antes que Argus pudesse terminar seu grito. Na escuridão, uma figura vagarosa saiu. Matthew rapidamente jogou o escudo da Montanha Maravilhosa para Argus e disse em um tom relaxado: mantenha seu escudo. Depois de dizer isso, ele se afastou com arrogância. Somente Argus ficou ali parado em choque, e então ele começou uma longa autorreflexão. Lord Matthew é um mago, mas ele pode facilmente roubar minha vida. O que acontecerá se eu encontrar um ladrão veterano? Ele não ousou pensar mais nisso. Como capitão da patrulha, tenho estado relaxado demais ultimamente. Lord Matthew pode estar me testando, não, tenho que ter mais cuidado. Em seus pensamentos,
O guerreiro sombrio endireitou as costas e seu olhar ficou mais aguçado enquanto patrulhava o cemitério. Do outro lado, depois de uma pequena provocação sobre Argus, o Cavaleiro das Trevas. O segundo alvo de Matthew era Renesmee. Ele tirou um arco longo de madeira muito comum de seu inventário, querendo pegar emprestado o já de Tradewind, de Renesmee. Contudo, ele falhou desta vez. Não era porque Matthew tinha um problema com sua habilidade, mas porque Renesmee não tinha o vento alísio de Jade em suas mãos. Parece que só posso agarrar a arma que o oponente está segurando fisicamente. Matthew assentiu em seu coração. Em seguida, ele testou as outras unidades no cemitério. O resultado foi bastante satisfatório. Essa habilidade não tinha um longo tempo de recarga. Podia ser usada uma vez a cada 10 minutos ou mais. Era uma habilidade divina. Se essa habilidade caísse nas mãos de um ladrão poderoso, as armas exclusivas de inúmeras pessoas famosas provavelmente sofreriam. Depois de caminhar por aí, Matthew encontrou Soldier quando voltava para a oficina. Ele viu o Firefly e a Bright Moon nas mãos do soldado. Matthew inconscientemente tirou duas adagas curvas de seu inventário. Quem diria que as lâminas gêmeas do soldado desapareceriam como um raio? Ele olhou inocentemente para Matthew. Matthew ficou um pouco atordoado. Você estava me seguindo agora mesmo? O soldado balançou a cabeça, sem entender. Matthew confirmou através do contrato de alma que Soldier não sabia que tinha a habilidade divina Empreste-me. Isso significava que este último havia feito uma previsão por meio da percepção de perigo. Portanto, um verdadeiro especialista pode ser capaz de evitar meu movimento no último momento. Não posso ser muito descuidado. Mateus se acalmou. Neste momento, Peggy se aproximou. Matthew, vejo que você tem agido de forma sorrateira hoje. Você está praticando roubo? Mateus não evitou isso. Estou realmente praticando a habilidade de roubar armas do inimigo. Peggy de repente ficou interessada. Como está seu treinamento? Mateus disse confiantemente. Não importa que tipo de arma o inimigo tenha, contanto que a arma esteja em suas mãos, eu tenho uma maneira de roubá-la. Excluindo armas impopulares. Peggy imediatamente sacou sua lâmina de osso. Então tente roubar o meu. Esta minha arma não deveria ser considerada impopular, certo? Matthew olhou para o osso grosso da coxa e tocou seu quadril. Ele disse sem palavras. Se sua arma não pode ser chamada de impopular, então ela só pode ser chamada de estranha. Desde que ele esbarrou em Peggy, Matthew deu a ela uma missão de compra. O conteúdo principal da missão era deixar Peggy ir para Rolling Stone Town e para North South Trade Station para comprar todas as armas que ela pudesse encontrar. Além disso, ele também planejou comprar um inventário especial de armas para armazená-las quando fosse ao mercado da Aliança na próxima vez. Esta missão foi muito custosa. Afinal, armas não eram baratas. Matthew realmente pensou em comprar armas de segunda mão, mas a habilidade tinha uma taxa de sucesso a ser considerada. Matthew estava testando a habilidade em seus subordinados. A taxa de sucesso da pilhagem era naturalmente de 100%. Se fosse um inimigo, a taxa de sucesso da pilhagem seria afetada por fatores como a qualidade das armas de ambos os lados. Portanto, a qualidade das armas que Mateus comprou não poderia ser tão baixa. Ao ouvir isso, Peggy imediatamente expressou que esse plano teria um enorme impacto no fluxo de caixa atual. Fim do capítulo. Capítulo 824, Criando o Semiplano e o Feitiço de Caminhada na Terra. Matthew acenou com a mão, indicando que não era um grande problema. No momento, ele ainda estava bem de vida. Além disso, após resolver a crise em Cross City, o Silver Council prometeu que os fundos estariam disponíveis. Quando era pobre, ele sempre pensava em como conseguir dinheiro. Mas agora, ele continuou a ficar mais forte. Ganhar dinheiro parecia ter se tornado um problema amador. Às vezes, ele conseguia facilmente ganhar milhões. Claro, isso tinha algo a ver com a plataforma que a Aliança dos Sete Santos e Isabelle lhe deram.
No entanto, a melhora na força de Matthew também era algo que não podia ser ignorado. Mateus não dava mais tanto valor ao dinheiro. Ele pensou, mesmo que gastassem muito dinheiro em armas. No entanto, Land It To Me era o tipo de habilidade que seria lucrativa desde que tivesse efeito uma vez. Matthew achou que era um bom investimento. Claro, ele não se esqueceu de lembrar Peggy. Lembre-se de comprar a preço de atacado. Você pode usar meu nome, e provavelmente será mais barato. Ele a lembrou brevemente por cerca de 10 minutos. Matthew retornou à oficina. Ele examinou seu domínio. O surgimento repentino do domínio Tauren tornou o caminho lendário, que originalmente era composto apenas pelo caminho da vida e da morte, cada vez mais rico. Pode-se dizer que seu domínio atual é abrangente. Mesmo que ele tivesse avançado para a lenda. A riqueza de seu domínio por si só foi suficiente para torná-lo um mago lendário extremamente poderoso. Mas Mateus sentiu que não era suficiente. Por um lado, o número de domínios que ele tinha não era suficiente. Por outro lado, sua fundação não era sólida o suficiente. Após essas 3 vezes de abertura, o território Tauren na verdade se moveu para mais perto do território de pilhagem. Isso se deve em parte à minha iniciativa de abri-lo, mas também ao efeito da própria expansão do território. Atualmente sou o criador e portador do domínio Tauren. É equivalente a entrar no domínio Tauren mais de 8 vezes. Não só tenho uma supressão aterrorizante sobre pessoas no mesmo domínio, mas também sou qualificado para lançar uma batalha de domínio. Batalha de domínio. Foi uma guerra entre diferentes domínios para competir pela definição, conceito, interpretação, autoridade e outros elementos de seus respectivos domínios. Nos estágios iniciais do Iluminismo, batalhas de domínio eram travadas quase todos os dias, mas naquela época eram chamadas de guerras dos deuses. Porque, naquela época, os líderes de cada domínio eram deuses. Mas agora as coisas eram diferentes. O mago da calamidade selou o caminho dos deuses. Era equivalente a criar um grande número de domínios vazios. Esses domínios foram lentamente ocupados por magos ao longo das últimas centenas de anos. No entanto, ainda havia muitos lugares vazios. Portanto, as guerras de domínio não eram comuns naquela época. Mas se os deuses retornarem, com sua familiaridade com o domínio, temo que eles serão capazes de dominá-lo muito rapidamente. Até lá, as guerras de domínio podem ser tão frequentes quanto os estágios iniciais da Era do Iluminismo. Matthew pensou consigo mesmo. Originalmente, ele queria digerir todos os resultados de domínio de antes de uma só vez hoje. Entretanto, o rápido progresso do domínio Tauren forçou Matthew a parar de compreender outros domínios. Ele teve que gastar algum tempo digerindo o progresso no domínio Tauren. Como o futuro líder dos Tauren, ele tinha que garantir que não houvesse brechas em seu domínio. Matthew passou 6 horas consolidando o domínio Tauren. Depois que esse processo terminou, o domínio Tauren se tornou o domínio mais poderoso em suas mãos. O carvalho e os mortos-vivos ainda estavam no 2º nível. Durante este processo, Mateus também ganhou um novo entendimento. O domínio é na verdade apenas um lado do mundo, uma perspectiva muito unilateral, mas é suficientemente pura e profunda. Assim como explorar um domínio não exige que eu tenha uma compreensão de todos os aspectos deste mundo, criar um semiplano é o mesmo. Criar um semiplano era um feitiço que Matthew estava desenvolvendo antes de ir para Cross City. Este feitiço pertencia ao domínio da maldição. Basicamente, cada mago que quisesse se tornar uma lenda teria seu próprio semiplano. No mínimo, essa coisa poderia ser usada como um feitiço de armazenamento com uma quantidade enorme de espaço. Se as coisas se desenvolvessem bem, poderia se tornar um país ou até mesmo um mundo real. Não tenho um entendimento profundo do domínio da maldição. Se eu usar meu próprio mana para criar um semiplano, não terei nenhuma vantagem sobre os outros. Eu poderia muito bem usar o poder do item e usar a maior semente de carvalho sagrado como base para criar um espaço interdimensional de sonho natural. Para dizer de forma gentil, esse método era uma abordagem diferente, mas, para ser franco, era oportunista.
Na verdade, tal decisão era rara dentro da aliança. Os magos acadêmicos eram muito cuidadosos em relação à segurança e nunca concordariam com a ideia de Matthew. Eles apenas defendiam a expansão de feitiços com base em seu próprio poder mágico. Magos mais práticos também não fariam isso porque pensariam que as sementes do carvalho sagrado eram tão preciosas que poderiam ser usadas para coisas mais valiosas. Abrir um semiplano não só teve um longo período de retorno, mas também um certo desperdício de recursos naturais. Infelizmente, Matthew não era um acadêmico nem uma pessoa prática. Ele era um mago selvagem. Ele fez o que pensou. Matthew pegou a maior semente de carvalho sagrado e começou a entoar o feitiço para criar o semiplano. Um grande número de runas mágicas surgiu. Matthew injetou quase 80% do seu poder mágico de uma só vez. Estrondo, estrondo, estrondo. Explosões soaram uma após a outra. A semente do carvalho sagrado flutuou lentamente no peito de Matthew. Matthew pegou uma garrafa de água do lado. Ele usou a mão mágica para coletar de 3 a 5 gotas de água e regou as sementes. Muito rápido, uma bola de água é enrolada em volta da semente. Fim do capítulo. Capítulo 825, Criando o semiplano e o feitiço de caminhada na Terra. Através da superfície curva do líquido, Mateus podia ver as mudanças no espaço dentro da semente do carvalho sagrado. De um espaço tão pequeno quanto uma carruagem, ele gradualmente se expandiu para um espaço esférico com um raio de 60 metros. No painel de dados, Dica: você estabeleceu com sucesso um semiplano com a semente sagrada de carvalho e uma pequena quantidade de mana. Você obteve seu próprio reino. Com base no seu caminho lendário e efeito de domínio, seu reino terá automaticamente os 3 domínios a seguir. Tauren, Carvalho, Imortal. Por favor, dê um nome ao seu semiplano. Nomeação bem-sucedida. Você obteve o semiplano Biosfera 1. Tão simples assim, pegar atalhos é realmente rápido. Matthew deu um suspiro de alívio. Seu demiplano era diferente daquele dos magos tradicionais. Na natureza, era mais próximo de um sonho natural. A vantagem era que economizava tempo e esforço e era protegido pela vontade da natureza. A fraqueza era que seus atributos inatos eram restringidos pela natureza. A autonomia de Mateus não era tão alta. No entanto, isso não foi um problema para Mateus, que estava interessado em seguir o caminho da vida e da morte. Enquanto ele conquistasse a natureza no futuro, a natureza não ousaria fazer nada contra ele. Com esse pensamento em mente, Matthew usou a mão do mago para mover as gotas de água para fora da semente e escolheu entrar nela. Estrondo. A semente caiu no chão. A figura de Mateus também desapareceu. No semiplano, Matthew olhou ao redor com curiosidade. O novo semiplano estava vazio, com apenas bolhas flutuantes. Em uma das bolhas, o simples urso das rochas dormia profundamente. A outra bolha, maior, continha a água da nascente do rio Rutles. Não havia mais nada. Esse era um fenômeno muito normal. As bolhas à sua frente eram o estado mais primitivo da semente sagrada do carvalho. Fora da bolha estava o espaço interdimensional que Matthew havia criado com seu mana. Matthew fechou os olhos para sentir as mudanças no semiplano. Todos os parâmetros e informações deste mundo estavam rapidamente fluindo para sua mente. Ele podia sentir claramente que os elementos da Terra estavam se reunindo naquele espaço. Não muito tempo depois, no mínimo, um pedaço de terra seria formado no semiplano. Este foi um presente da vontade da natureza. Se fosse um semiplano criado por um mago comum, até mesmo seu ponto de apoio precisava ser preenchido com poder mágico aos poucos, ou ele precisava comprar itens de alto nível com atributos de terra ou campos relacionados para criar terras. Além da terra, Matthew teve que pensar em uma maneira de obter água e luz solar. Em teoria, as sementes do carvalho sagrado também poderiam produzir água e luz solar. Mas isso levaria muito tempo. Ele definitivamente sentiria falta do rápido desenvolvimento do novo semiplano.
O conhecimento de Matthew sobre o espaço era relativamente deficiente. No entanto, ele também foi claro sobre o nível de desenvolvimento do espaço. O mais baixo era a grade. Geralmente, o espaço da grade que era independente do mundo material principal era transformado em um espaço de armazenamento. Magos que eram proficientes em encantamentos geralmente eram capazes de abrir à força alguns espaços de grade fora do mundo material principal. Acima da grade estava a bolha. As bolhas tinham mais espaço para flexibilidade e desenvolvimento. Somente um encantador lendário poderia criar bolhas. A maioria das bolhas espaciais foi formada naturalmente. Por exemplo, sementes de carvalho sagrado. Acima da bolha estava o semiplano. O semiplano poderia ser desenvolvido posteriormente em um plano secundário. Se o plano secundário pudesse suportar todos os tipos de pressão e desastres astrais, e se tivesse sorte o suficiente, ele poderia ser atualizado para um plano material secundário. Em termos gerais, esse foi o fim. Normalmente, só poderia haver um plano material primário em uma região específica do universo. O mundo material secundário só poderia substituí-lo para progredir ainda mais. Isso definitivamente marcaria a queda do plano material primário original. O plano da matéria-prima é um pouco ridículo. Mas se eu trabalhar duro, ainda é possível criar um mundo submaterial. Matthew estabeleceu sua meta para a Biosfera 1. Ele caminhou pelo espaço vazio por um tempo. Então ele foi embora. Depois disso, Matthew então usou um feitiço de encantamento relacionado à criação de um semiplano para tatuar com sucesso a semente sagrada do carvalho e fichá-la no lado esquerdo do peito, que ficava na frente do coração. Este se tornaria o ponto de ancoragem da Biosfera 1 no plano material principal. Matthew não podia convidar outros para visitar seu mundo no momento. Só ele poderia entrar. Depois que ele entrou, o ponto de ancoragem mudaria de seu estado de tatuagem para seu estado de semente original e pousaria no chão. Embora eu possa enviar Soldier e os outros para guardar este ponto de ancoragem no plano material principal, ainda há um certo risco. É melhor esconder este ponto de ancoragem por meio de encantamento ou outros meios. No mínimo, ele deve ter o efeito de invisibilidade. Depois que o semiplano foi criado, Matthew começou a pensar em como desenvolvê-lo ou utilizá-lo melhor. Ele refletiu por um momento. Ele pegou uma caneta e um papel e começou a listar seriamente muitas coisas. Mais 4 a 5 horas se passaram. Meio-dia depois, Matthew pegou uma lista e foi pessoalmente até a casa do Cadinho para comprar alguns materiais e acessórios. Alguns dias depois, ele retomou sua vida cotidiana no cemitério. Entretanto, além de plantar árvores, consertar túmulos, aprender feitiços e conversar com animais, ele agora tinha outra rotina diária: nutrir seu semiplano com poder mágico. Ele viu cada vez mais missões diárias. Matthew não só não achou isso complicado como também não sentiu que era grande coisa. Pelo contrário, houve uma satisfação extraordinariamente gratificante. 3 dias depois, sob a proteção da vontade da natureza, um grande número de elementos da Terra formaram uma terra circular irregular com um raio de 40 metros no semiplano. Fim do capítulo. Capítulo 826, Criando o semiplano e o feitiço de caminhada na Terra. Este pedaço de terra ainda se estendia para fora. Durante este processo, o próprio semiplano se expandiu em uma esfera com um raio de 100 metros. Mateus estava em terreno firme. Ele cavou por um tempo e cavou um buraco raso. Então, ele jogou um caracol azul no buraco. Num instante, uma grande quantidade de água doce saiu do caracol. Água doce encheu o poço, formando um pequeno lago. Imediatamente depois, Mateus lançou outros 7 pássaros com penas vermelhas como fogo que pareciam perus. Este era o pássaro Sunseeker. Em essência, era uma criatura demoníaca. Eles gostavam de perseguir a luz do sol e absorvê-la em seus corpos. Quando iam para lugares onde não havia luz do sol, eles liberavam a luz armazenada em seus corpos. O Sunseeker Bird foi a solução mais barata para resolver o problema da fonte de luz do semiplano. Na história da Aliança,
Os magos já causaram a extinção dos pássaros buscadores do sol devido à sua perseguição excessiva. Felizmente, os idosos caíram em si a tempo e criaram a tecnologia obscura de reprodução artificial de pássaros que buscam o sol. Foi por isso que fontes de luz tão baratas puderam ser compradas na vitrine da Aliança. Claro, o preço era relativamente barato. Os 7 pássaros buscadores do sol e a fonte elementar de água doce que ele tinha acabado de jogar no poço esgotaram completamente suas reservas de dinheiro. Se não fosse pelo fato de que a mina de enxofre continuava a fornecer um fluxo constante de caixa. Matthew pode até considerar pedir um pagamento ao Conselho Prateado. Não importa o que aconteça. Os 3 elementos, terra, luz solar e água foram todos reunidos. Mais 2 dias se passaram. Matthew plantou com sucesso um carvalho comum no centro da Biosfera 1. Essa ação acendeu o fogo da vida do semiplano. Mateus podia sentir que seu reino tinha um traço de vida. O semiplano se desenvolveu ainda mais rápido. Matthew acordava todo dia para checar a situação do demiplano. Ele descobriria que seu próprio ecossistema havia se expandido novamente. Uma semana depois, o desenvolvimento explosivo do semiplano desacelerou. Neste momento, na biosfera número 1, seu espaço real já havia se tornado uma esfera com raio de 400 metros. A área do terreno também ultrapassou 40 mil metros quadrados. O pequeno lago de antes, agora, também se tornou um pequeno lago. Quanto aos 7 pássaros buscadores do sol, Mateus também lhes deu o direito e a responsabilidade de entrar e sair do espaço interdimensional no tempo certo. Ele batizou os 7 pássaros de segunda a domingo, e seus nomes correspondiam aos dias em que estavam de serviço na Biosfera 1. O pássaro caçador do sol, que não precisava trabalhar no resto do tempo, vagava pela floresta de carvalhos e era responsável por absorver a luz do sol. Em geral, o semiplano de Matthew já havia tomado forma. Pelo menos era muito mais forte que o de Hibbert. Claro, se o semiplano quisesse melhorar, precisaria de mais tempo para se estabilizar. O que Matthew tinha que fazer agora era nutrir continuamente este mundo com seu poder mágico e tornar suas fronteiras mais estáveis. Era preciso saber, o mundo dos recém-nascidos era realmente muito frágil. Houve mais de 200 terremotos na Biosfera 1 na semana passada. Esse fenômeno foi tão barulhento que os ursos das rochas não conseguiram dormir e correram para as bolhas de outras sementes de carvalho sagrado. Portanto, ele não tinha escolha. Ele realmente esperava que este semiplano brilhasse. Ainda precisava de tempo para se acalmar. Felizmente, não faltou paciência a Matthew. O que ele mais gostava era de se estabelecer. Na oficina, a nutrição do semiplano terminou hoje. Matthew reorientou sua energia para o domínio. Anteriormente, quando ele usou a semente sagrada do carvalho para conter um grande número de almas da natureza, seu domínio do carvalho e seu domínio da terra ressoaram, o que forneceu as condições necessárias para que ele explorasse o último. Ele decidiu decididamente ir mais fundo. Desta vez, a exploração do domínio também não produziu nenhum fenômeno anormal. Alguns fragmentos semelhantes a slides passaram diante dos olhos de Matthew, e a maioria desses fragmentos veio da Terra e de algumas coisas das profundezas da Terra. Esse nível de exploração obviamente não permitiu que Mateus entrasse no domínio da Terra. Isso o fez sentir um pouco de arrependimento. Felizmente, essa iniciativa não foi totalmente infrutífera. No painel de dados. Dica: devido à ressonância entre o domínio do carvalho e o domínio da terra, você obteve uma nova habilidade do domínio da terra, caminhar na terra. Caminhada na terra, você pode caminhar lentamente em uma grande camada subterrânea de no máximo 200 metros de profundidade. Sua velocidade de caminhada é cerca de 1/3 da sua velocidade normal de caminhada. Em particular, essa habilidade tem um efeito adicional ao aprimorar diferentes domínios. Bênção do domínio do carvalho: quando você estiver se movendo em um espaço subterrâneo com um grande número de raízes de árvores, sua velocidade de caminhada na terra aumentará para 120% de sua velocidade normal de caminhada.
Endowment Blessing, forme um halo de raio de 30 metros ao redor do seu corpo. Todas as unidades mortas-vivas dentro do halo desfrutarão do mesmo efeito que você. Bênção do domínio do túmulo. Quando você anda ao redor ou dentro de um túmulo com a magia caminhada na terra, você entenderá todas as informações sobre o túmulo e ganhará a habilidade de se teletransportar para dentro do túmulo uma vez a cada 10 minutos. Os buffs de domínio acima podem ser acumulados até 2. Marcha clandestina em massa, um velhote da floresta, fantasma grave, em apenas um instante. Matthew pensou em vários cenários de aplicação para sua nova habilidade. A habilidade produzida pela ressonância de domínio de fato teve um efeito mais flexível. Ele também percebeu gradualmente, à medida que ele continuou a aprofundar seu conhecimento em muitos domínios. A influência do domínio também estava se expandindo gradualmente. Outro ataque furtivo, salva-vidas e habilidade de viagem. Matthew voltou sua atenção para o mundo real com satisfação. Neste momento, Peggy se aproximou impacientemente e disse: Matthew, você sabia que Sif e Higar brigaram? Mateus não se preocupou. Eles não brigam com frequência. Peggy balançou a cabeça e disse: dessa vez é diferente. Dessa vez, Higar derrotou Sif. Uma marca vermelha apareceu no rosto de Sif, e ela saiu correndo chorando. Você não sabe o que aconteceu. Ouvindo a descrição vívida de Peggy, Matthew franziu a testa. Por que você faz parecer que estava lá? Peggy colocou as mãos nos quadris. Eu estava na cena. Essa é uma fofoca que ouvi quando passei por acaso pela mansão do Senhor. De qualquer forma, Sif está realmente triste dessa vez. Você não acha que essa é uma boa oportunidade de tirar vantagem da situação? Será que ela poderia passar pelos altos muros da mansão do soberano por acaso? Mateus amaldiçoou em seu coração. Na superfície, ele ainda murmurava: este é um assunto de família de Higar. Peggy disse infeliz: se você não tirar vantagem da situação, então eu vou tirar vantagem dela. Quando eu me tornar o mestre do domínio dos Tauren e tiver muitas pessoas ao meu redor, não fique triste. Matthew perguntou curiosamente: você consegue sentir meu domínio? Peggy cruzou os braços e sorriu orgulhosamente. Somos parceiros agora. Posso ver sua profundidade num piscar de olhos. Não interrompa. De qualquer forma, acho que Sif virá chorando para você esta noite. Se você não pode aproveitar esta oportunidade, eu terei que fazer isso por você. Depois de dizer isso, ela foi embora sem olhar para trás. Matthew pensou sobre isso. Não era conveniente para ele intervir diretamente no conflito entre pai e filha. Perguntarei ao Zeller amanhã. Ele pensou assim. Porém, nesta noite, realmente havia um hóspede indesejado no cemitério. Ele olhou para a figura solitária caminhando em direção à entrada do cemitério. Peggy disse orgulhosamente: eu acertei, ela está aqui. Olhe para a mãozinha dela enxugando as lágrimas. Ela deve estar enxugando as lágrimas. Apresse-se e conforte-a. Ela mal podia esperar para empurrar Matthew. Matthew cambaleou alguns passos para frente e esbarrou na pessoa. Este último foi claramente pego de surpresa pela cena. Ele enxugou os cantos dos olhos e tossiu para ajustar a voz. Então, fingiu estar bem e disse a Matthew: Matthew, você tem tempo para conversar? Pai, o fogo mágico acendeu. Matthew olhou para Higar, cujos olhos estavam ligeiramente vermelhos, e murmurou: você está chorando? Higar negou apressadamente: claro que não. A energia em aqui é muito forte. Meus olhos estavam lacrimejando. Matthew deu de ombros. Sob o olhar perplexo de Peggy, ele levou Higar para seu quarto e bateu a porta. Diga-me, o que aconteceu com Sif? Matthew perguntou preocupado. Fim do capítulo. Capítulo 827. Origem, a lenda do cemitério do medo da morte. Eu bati nela. Higar murmurou inquieto. Eu nunca bati nela, mas obviamente perdi o controle hoje. Esse era originalmente meu próprio problema, mas Sif estava implicada. Eu realmente mereço morrer.
Você pode não saber, Matthew, mas ultimamente tenho me tornado irritado e impulsivo. Os documentos se acumulavam na minha mesa e a tediosa reunião com os representantes de outros territórios me deixavam muito cansado. Não consegui dormir a noite toda. Fiquei muito preocupado com os rumores lá fora e também com a avaliação que outras pessoas faziam de mim. Francamente falando, sinto que meus nervos estão um pouco à flor da pele. Mas eu não deveria ter dado desculpas. A verdade é que machuquei minha filha. Eu sou um bastardo. Enquanto ele falava, ele cobriu o rosto com as mãos, e seus músculos ficaram tensos. Matthew pôde ouvir um leve soluço, mas ele rapidamente desapareceu e foi substituído por uma respiração pesada. O estado mental de Higar parecia um pouco instável. O coração de Matthew apertou. No entanto, ele permaneceu calmo na superfície. Calma, Higar. Todos nós sabemos que você ama muito Sif. Não se negue demais por causa de uma ação extrema. Todos nós cometemos erros, não é? Enquanto ele falava, ele abriu silenciosamente o domínio do carvalho. O carvalho era filho da natureza e também a parte mais representativa. O domínio do carvalho naturalmente tinha o poder de pacificar as pessoas. Essa também foi a razão pela qual Mateus tentou abrir o domínio do carvalho quando encontrou uma mulher brigando. Da última vez, o domínio do carvalho foi derrotado. Mas desta vez, teve um efeito óbvio. As emoções de Higar se acalmaram imediatamente. Suas mãos que cobriam seu rosto não tremiam mais e sua voz voltou ao normal. Matthew, não entendo o que há de errado comigo. Até minha senhora disse que pareço ter me transformado em uma pessoa diferente. Mateus perguntou pacientemente. O que ela disse? Higar suspirou e disse. Ela disse que eu me tornei tão poderosa que nem preciso aplicar óleo de espada quando trabalho. É como se eu tivesse me tornado 20 anos mais jovem. Mateus ficou sem palavras. Isso não é uma coisa boa? Higar soltou as mãos e disse com uma expressão séria. Claro que não. Se fosse apenas 5 anos mais novo, eu poderia entender como um elogio, mas 20 anos mais novo, eu sinto que algo está errado. Matthew silenciosamente sentiu as mudanças no corpo de Higar. Para deixá-lo relaxar completamente, Matthew brincou. O que há de errado? É porque você está nervoso sobre se tornar rei. Inesperadamente, Higar assentiu seriamente. Eu pareço feito para ser rei? Matthew murmurou. Não há muitos reis na história de Aendor, e as regras da Seven Sun Alliance não especificam como um rei deve se parecer. Então, sua confusão é um pouco inútil. Higar suspirou e disse, mas ainda não acho que sou adequado para ser rei. Perguntei ao pequeno Patton sobre isso. Ele também acha que não sou adequado para ser rei. Ele disse que sou adequado para ser herói. Se o reino Rolling Stone for realmente estabelecido nesta terra no futuro, eu realmente não sei como governá-lo para não decepcionar a todos. Matthew assentiu em seu coração. A batalha em Moss Green Hills estabeleceu o domínio da Rolling Stone Town no centro-sul. Hoje em dia, a notícia se espalhou. Muitas pessoas perceberam que Higar estava prestes a se tornar o primeiro rei do reino dos Rolling Stones. O ambiente e as relações interpessoais que ele enfrentou passaram por mudanças drásticas. Essa pode ser uma das razões para sua mudança emocional. No final das contas, Higar ainda era muito gentil, e seu fardo psicológico era muito pesado. Não foi só Higar. Na verdade, Mateus se perguntou, ele não tinha vocação para ser rei. Pessoas muito gentis não eram adequadas para serem líderes. Além disso, a situação neste mundo era extremamente especial. O rei era mais como um saco de pancadas entre os magos e as pessoas de baixo. Era normal que Higar estivesse inseguro. Mateus pensou por um momento e se consolou. Embora seu caráter e natureza possam não ser capazes de cumprir os deveres de um rei, você tem Zeller, você tem a mim e os outros na Rolling Stone Town. Todos nós apoiamos você, Higar. Um rei pode não ser perfeito. Às vezes, se você puder encontrar ajudantes confiáveis o suficiente, você pode até se tornar um símbolo espiritual em vez do timoneiro que realmente controla a direção do reino. A escolha é sua.
Higar disse sombriamente. É justamente porque tenho o direito de escolher que estou tão irritado. Matthew deu de ombros. Ele deu um tapinha no ombro de Higar. É melhor ter uma escolha do que não ter, não é? Higar assentiu fortemente. Ele parecia pensativo. Alguns segundos depois, de repente ele perguntou: você acha que Melinda voltará para se casar comigo novamente se eu me tornar o primeiro rei do reino Rolling Stone e pedir para me tornar rainha? Quem? Mateus não reagiu a tempo. Melinda, mãe de Sif. Higar explicou. Matthew coçou a cabeça. Ele ficou surpreso com os pensamentos saltitantes de Higar, mas encarando o olhar ansioso da outra parte, ele ainda se preparou e disse: receio que não seja apropriado. Higar coçou o queixo. Eu também não acho apropriado. Aquela mulher é muito egoísta e snob. Mas se Melinda não se tornar a rainha, quem eu devo escolher? Disseram-me que o rei deve ter uma rainha. E se a nova rainha tratar Sif mal? Fim do capítulo. Capítulo 828. Origem, a lenda do cemitério do medo da morte. Ele parecia infeliz, como se já pudesse prever as dificuldades de se tornar rei. Matthew disse infeliz. Você consegue pensar nessas coisas depois de se tornar rei. Falando nisso, você ainda não me contou o que aconteceu com Sif. Qual foi o motivo da sua disputa? Higar fez uma pausa e disse com alguma dor. Tudo começou porque Sif queria aprender magia. Mateus ficou surpreso. Ela já não despertou sua linhagem. Poderia ser que o despertar falhou. Higar balançou a cabeça. Com a ajuda do Santo Graal do Pecado, ela despertou com sucesso. No entanto, ela odiava sua própria linhagem demoníaca, então ela não estava disposta a aceitar esse poder após despertar. Suspiro, é tudo culpa minha. Por causa das minhas experiências quando eu era jovem, eu odeio e me protejo da maioria dos demônios. Eu queria educar Sif para ser uma gentil descendente do diabo, mas ela era gentil demais. Ela até começou a odiar sua própria linhagem. Você pode não saber disso, mas durante o processo de despertar, o Santo Graal do Pecado tentou fazer Sif cair. No final, teve o efeito oposto, e o Santo Graal foi repreendido por ela. Desde então, ela tem se mostrado ainda mais relutante em aceitar o poder após o despertar. Sobre o incidente com Sif, Mateus não ficou surpreso. Ele já havia sentido a rejeição de Sif aos demônios antes, mas não esperava que fosse tão sério. Então que feitiço ela quer aprender? Você precisa da minha ajuda? Mateus perguntou. Higar suspirou novamente. Se ela aprendesse feitiços com você, temo que não ficaria tão bravo. Ela quer ir para a cidade flutuante mais ao norte para aprender ilusões, encantamentos e feitiços defensivos. Ela parece estar determinada a se tornar uma guardiã, não uma existência que machuca os outros. Matthew assentiu. Isso não é tão ruim. Pelo menos mostra que Sif tem suas próprias ideias. Ela é uma garota muito independente. Higar imediatamente revelou uma expressão insatisfeita quando ouviu isso. Você não ouviu o ponto crucial do problema. Ela queria ir para o norte. E não é a parte norte do norte como o Water Highland ou o Jade Court. É a parte mais ao norte do norte. Fica a cerca de 40 mil quilômetros de Rolling Stone Town. Como posso ficar à vontade com ela indo para um lugar tão distante para estudar? Matthew tossiu levemente. 40 mil quilômetros não são nada para um portal de teletransporte. Mas por que ela teria a ideia de ir para a cidade flutuante mais ao norte? É para vocês formarem uma aliança? Higar parecia ainda mais insatisfeito. Após a batalha em Moss Hills, as pessoas do Crystal Palace da Seven Sun Alliance me contataram e disseram que poderiam arranjar algumas vagas para aprendizes de magia em Rolling Stone Town. Sif os contatou em particular depois de saber sobre isso. As pessoas do Crystal Palace disseram a ela que ela tinha um certo talento para magia. Embora ela não tivesse a melhor idade, ela estava qualificada para ir para a cidade flutuante mais ao norte para estudar com o apoio financeiro deles. Falando nisso, você não se importa com Sif há muito tempo. A briga dela comigo dessa vez deve ter algo a ver com seu mau humor,
Por que você não entrou em contato com ela? Então, quando você vai falar com ela? Palácio de Cristal, o povo de Soria. Matthew pensou consigo mesmo. Entretanto, quando ouviu as duas últimas frases de Higar, ele não conseguiu mais se conter. Espera, não foi você quem mais se opôs a que eu entrasse em contato com ela no passado? Higar ficou atordoado por um momento. Ele tossiu. Você mesmo disse. Isso foi no passado. Como diz o ditado, os tempos mudaram. Já que você disse tanto, o que acha de Sif? Matthew fingiu ignorância. Uma menina muito boa. É sua sorte ter uma menina tão sensata e obediente. Estou feliz por você, Higar. O olhar de Higar gradualmente se tornou hostil. Não interprete mal deliberadamente. Sei que você entende o que quero dizer. Precisa que eu seja mais direto. O que você acha se eu deixar você se casar com Sif? Ele olhou para Higar com uma expressão que dizia: se você ousar me rejeitar, eu roubarei uma grande espada e te cortarei em pedaços. Matthew suspirou secretamente ao perceber como os homens eram inconstantes. Desculpe, não penso muito nisso. Mateus respondeu honestamente. Gosto bastante do Sif, mas isso está longe de ser suficiente. Eu também gosto muito de você. Somos muito bons amigos, mas isso não significa que você pode naturalmente se tornar meu sogro. Esta é a minha resposta. Higar pareceu ficar muito bravo depois de ouvir isso. Mas depois de um tempo, sua atitude se suavizou como uma bola murcha. Ele abaixou a cabeça ligeiramente. Desculpe, Matthew, eu passei dos limites. Eu realmente tenho andado um pouco confuso ultimamente. Matthew levantou a mão para impedi-lo de se desculpar e sorriu. Não me importa se você cruzar a linha, contanto que não faça isso da próxima vez. Eu vou falar com Sif, mas o propósito principal é confirmar os pensamentos dela. Você não precisa esperar que eu a impeça de estudar. Acredito que você a conhece melhor do que eu. Ela é, na verdade, uma garota que é suave por fora, mas dura por dentro. Quando ela se decide, ninguém consegue persuadi-la de volta. Higar assentiu silenciosamente. Ele parecia abatido. Matthew, sinto que posso me tornar uma pessoa podre, ele murmurou. Enfrentando o confuso e ansioso Higar. Matthew disse de repente: você trouxe o santo graal do pecado? Higar hesitou por um momento. Está na mansão do Senhor. Mateus disse decisivamente: devolva-me. Eu o tirei da tumba no reino de Suki. Eu o emprestei a Sif para despertar. Agora que acabou, você deve devolvê-lo a mim. Fim do capítulo. Capítulo 829. Origem, a lenda do cemitério do medo da morte. Higar parecia querer resistir. Ele lutou por um tempo e finalmente disse, com alguma queixa: tudo bem, eu devolvo para você na próxima vez que nos encontrarmos. Matthew olhou para ele calmamente. Está com você agora, não é? Deixe comigo, Higar. Confie em mim, não vou machucá-lo. Higar de repente revelou uma expressão de surpresa. Imediatamente, esse choque se transformou em dor e tortura. Ele segurou a cabeça com as duas mãos. Isso mesmo, eu claramente o tenho comigo. Porque eu disse que está na mansão do Senhor. Enquanto ele falava, ele hesitantemente pegou o santo graal do pecado. Estrondo. Um som abafado. Peggy, que havia entrado furtivamente, nocauteou Higar com sua lâmina de osso. Matthew rapidamente agarrou o santo graal. Ao mesmo tempo, sua outra mão já segurava firmemente as duas divindades. Num instante, um poderoso impacto espiritual estimulou sua mente. Parecia querer interferir em sua decisão. Mas Mateus não se comoveu. Com a resistência abençoada pela divindade, Matthew foi até o armazém ao lado, pegou uma caixa maior de chumbo puro e jogou o santo graal dentro dela. Estrondo. A influência do santo graal do pecado foi grandemente enfraquecida. Encontre um lugar para enterrá-lo. Guarde-o pessoalmente pelos próximos 2 dias. Não deixe ninguém se aproximar dele. Matthew instruiu Peggy com uma expressão séria. Peggy assentiu. Ela sabia da gravidade do assunto e imediatamente foi cumprir a missão de Mateus.
Muito rápido, a aura maligna que emanava do Santo Graal do Pecado se dissipou em um canto do cemitério. Matthew olhou para o painel de dados. Dica: você notou que seu Lord Higar está sendo afetado por 2 testamentos estrangeiros. Uma das fontes de poder era o Santo Graal do Pecado. Este item era o tesouro mais precioso dos demônios. Ele poderia ajudar um demônio menor de idade a completar seu despertar e também poderia induzir um demônio maduro a degenerar uma segunda vez, se transformando em um demônio do purgatório ainda mais aterrorizante. Higar estava caindo. Você interrompeu a queda de Higar. Suspeita-se que a fonte da outra força seja o Med Secondandi. Higar realmente se tornou uma mercadoria quente. Matthew suspirou interiormente. A recente mudança no humor de Higar pode ter algo a ver com a pressão crescente, mas o Santo Graal do Pecado desempenhou um papel em colocar mais lenha na fogueira. Matthew só percebeu isso depois que Higar mencionou esse item sagrado demoníaco. E hoje, sua ação repentina de procurá-lo também foi muito anormal. Isso só poderia ser o subconsciente de Higar resistindo à corrupção do Santo Graal do Pecado. Seu subconsciente estava pedindo ajuda a Matthew. Que bobagem, Santo Graal! Você falhou em atrair sua filha para a depravação, então foi mexer com o pai dela. O coração de Mateus estava cheio de desdém por esse tesouro. Quanto ao efeito da segunda mão da loucura, Mateus não ficou surpreso. Afinal, no campo de batalha das Colinas Verdes como musgo, pode-se dizer que o Med Secondandi salvou a vida de Higar. Deve ter havido alguns laços entre os dois lados. Matthew podia sentir que o efeito da segunda mão da loucura em Higar era extremamente fraco. De acordo com o plano, ainda estava nos estágios iniciais da preparação, então não deveria ter estimulado as mudanças emocionais de Higar. Mas esse ainda era um perigo oculto. É realmente difícil para pessoas comuns resistirem a essas existências de alto nível. Mesmo que consigam evitar os ataques de seu grande poder, é difícil para elas resistirem à estimulação sutil. Neste momento, Matthew finalmente entendeu por que Isabelle queria obter à força 2 porções de divindade para ele. Isso não estava apenas abrindo caminho para o futuro de Matthew. Era também para proteger Matthew. Sem essas 2 divindades, quando Mateus enfrentou essas existências aterrorizantes, ele pode ter ficado completamente reprimido, assim como quando enfrentou a abominação. Com 2 divindades em mãos, não serei corrompido, mas as pessoas ao meu redor ainda podem ser afetadas. Felizmente, o cemitério está cheio de mortos-vivos. Mesmo que sejam afetados, saberei imediatamente. As unidades naturais na floresta de carvalho são mais resistentes a essas coisas. Em suma, não preciso me preocupar com o quintal pegando fogo por enquanto. Matthew pensou rapidamente. No entanto, a situação na Rolling Stone Town não era tão otimista. Os mortais liderados por Higar teriam dificuldade em resistir à invasão dos deuses ou das criaturas do crepúsculo. Era impossível se proteger dessa coisa. A menos que eu possa aumentar a força de vontade deles e a resistência relacionada, terei que ir à biblioteca para olhar as informações nos próximos 2 dias para ver se há uma boa maneira de resistir à erosão da força de vontade. Matthew soltou um longo suspiro. Pensando bem, ele realmente não precisava ficar tão preocupado. Pelo menos ele havia descoberto o problema agora. Além disso, o subconsciente de Higar também estava tentando ao máximo resistir. Seja um deus ou uma criatura do crepúsculo, se eles quiserem entrar furtivamente na Rolling Stone Town, eles terão que passar por mim. Matthew pensou com firmeza. No meio da noite, Higar agarrou a cabeça e acordou. Ele esfregou a cabeça e inconscientemente esfregou a bunda. Ele olhou nervosamente para Matthew, que estava lendo um livro na frente dele. O que você fez comigo? O Santo Graal do Pecado e a segunda mão da loucura distorceram seus pensamentos. Eu apenas os corrigi um pouco. Mateus não escondeu a verdade de Higar. Eu removi a influência do Santo Graal do Pecado. A influência da segunda mão da loucura é relativamente fraca. Eu a removerei quando for a hora certa. Higar olhou para Matthew com uma expressão perplexa.
Tem certeza de que não está defendendo seus crimes? Você acabou de atacar o Senhor. Matthew deu de ombros. Peggy fez isso. Vai encontrá-la. Higar imediatamente se tornou muito magnânimo. Lady Peggy sempre foi razoável. Ela deve ter suas razões para fazer isso. Esse cara obviamente sabia que Peggy e Sif tinham um bom relacionamento. Talvez ela pudesse ajudar a consertar o relacionamento pai-filha. Fim do capítulo. Capítulo 830. Origem, a lenda do cemitério do medo da morte. Então, Higar segurou a cabeça e pensou por um tempo. Ele perguntou a Matthew hesitantemente. Eu posso sentir o poder do diabo fervendo em meu corpo. Não é de se espantar que eu estivesse tão excitado e impulsivo antes, e eu estava tão irritado. Mas você disse que meu corpo ainda é afetado pela segunda mão da loucura. Não era a criatura do crepúsculo. Você realmente tem uma maneira de eliminar uma existência tão aterrorizante. Matthew balançou a cabeça, incerto. Vamos esperar para ver. Se houver uma oportunidade, conversarei com ele. Higar olhou para Matthew em choque. A princípio, ele pensou que Matthew estava se gabando. Mas muito rápido, ele viu confiança e calma no rosto de Matthew. Esse cara se tornou uma existência poderosa que pode falar com uma criatura do crepúsculo. Higar ficou chocado e encantado. Eu realmente incomodei você dessa vez. Meu tom agora também não pareceu muito bom. Ele pediu desculpas a Matthew, envergonhado. Então, ele suspirou suavemente. Até os criadores de Twilight estão de olho na Rolling Stone Town. Por que há tantas notícias ruins ultimamente? Matthew piscou aliviado. Pelo menos há boas notícias. Higar perguntou apressadamente. O que? Matthew sorriu. Sua amante não estava bajulando você. Ela estava lhe dizendo a verdade. Higar sorriu sem jeito. Você tem razão. No entanto, no segundo seguinte, ele ficou angustiado. Mas agora que perdi a bênção do Santo Graal do Pecado, temo que terei que usar óleo de espada na próxima vez. A propósito, Matthew, vocês magos têm alguma maneira de me deixar aproveitar os benefícios do Santo Graal do Pecado sem ser influenciado por ele e ficar tão louco? Higar olhou para Matthew com esperança. Matthew folheou as informações em sua mão e olhou para ele. Mesmo que eu o tenha, eu mesmo o usarei, não o darei a você. Higar perguntou. Você não tem uma mulher. Você precisa dessa coisa? Matthew lançou-lhe um olhar significativo. Talvez haja um em breve. Higar pareceu ter pensado em algo e de repente ficou furioso. Ele pulou em Matthew com raiva, como se quisesse espancá-lo. Matthew, por outro lado, casualmente disparou uma bola de luz cinza. Matthew tio. Higar encolheu seu corpo e se transformou em uma cabra. Peggy, ah não, 47, me ajude a mandar o convidado embora. Só mande ele para Rolling Stone Town. Soldado, você lidera o caminho. Mateus ordenou. O Cavaleiro da Morte 47 e o soldado correram até lá. 47 habilmente carregou a cabra em seu ombro e saiu agilmente. Enquanto caminhava, ele disse curiosamente. Esta cabra está ótima, mestre. De repente sinto que não é uma má ideia ser um cavaleiro bode. O bode tremeu violentamente quando ouviu isso. Infelizmente, ele foi pego pelo 47 e não conseguiu se mover. Ele foi mandado para fora do cemitério. Na tarde seguinte, Matthew chegou ao local onde Peggy estava guardando. Ele desenterrou a caixa de chumbo puro que continha o Santo Graal do Pecado. Os dois chegaram ao segundo andar do cemitério. Durante os dias em que Matthew estava fora, a nova rodada de expansão do cemitério foi basicamente concluída. O segundo nível foi concluído. Em termos de área, o segundo andar subterrâneo do cemitério era um pouco menor que o primeiro andar. Era apenas cerca de 2/3 do espaço. Mateus não se esqueceu de estender o alcance da influência do campo ritual para este lugar quando retornou. Ele reajustou a alocação de unidades do cemitério. A maior parte do subsolo estava cheia de esqueletos ou zumbis com baixa força de combate, além de um grande número de cadáveres. Desta maneira, o nível original havia se tornado um verdadeiro cemitério.
O segundo andar subterrâneo estava cheio de um grande número de unidades de elite. O espaço pessoal de Matthew também foi transferido para cá. Ele não apenas abriu sua própria oficina e sala de estar aqui, mas também abriu um armazém e uma sala secreta. Ele levou Peggy para a sala secreta. No canto da câmara secreta, um conjunto mágico muito raro havia sido desenhado com uma caneta de tinta rosa. Pó de ouro estava espalhado ao redor do conjunto. Também estava envolto em um círculo de pedras do sol. Matthew colocou a caixa de chumbo no meio e disse a Peggy: "Faça isso, eu te apoiarei." Peggy assentiu. Ela esticou um casco de vaca e pressionou firmemente a caixa de chumbo puro que gradualmente começou a tremer. No próximo segundo, um poder extremamente rico e sagrado emergiu do corpo de Peggy. Uma luz branca sem fim brilhou em sua palma. SSSSSSS. Se você ousar me selar, você sofrerá um desastre eterno. Uma voz extremamente rouca veio da caixa de chumbo. Matthew e Peggy não se comoveram. Selo do demônio maligno. Essa habilidade veio originalmente da deusa do luar, Ásia. Ela a deu a Matthew e a deixou na grade dos semideuses. Mais tarde, Matthew deu essa habilidade a Peggy. Essa habilidade também foi transferida para a Valkyria Tauren. Portanto, Peggy era a força principal nesta operação. Matthew só precisava recitar alguns feitiços de apoio e garantir que nada mais acontecesse perto dela. 10 segundos depois, o conjunto mágico na câmara secreta emitia uma luz espessa e sangrenta. Peggy pressionou com força, em meio aos rugidos histéricos do Santo Graal do Pecado. A caixa de chumbo puro afundou um terço, como o fundo da matriz mágica. Naquele momento, um grande número de rachaduras espaciais apareceu ao redor da matriz mágica. Essas rachaduras eram muito finas. Um grande número de diabinhos surgiu de dentro. Mateus, que estava preparado, não lhes deu chance de causar problemas. A mão pálida avançou como uma vassoura e rapidamente exterminou os diabinhos fracos. Mais 10 segundos se passaram. Uma fenda espacial ainda maior começou a aparecer ao redor da matriz mágica. Desta vez, os demônios que emergiram das rachaduras eram de um nível superior. Peggy concentrou toda a sua atenção em pressionar a caixa para baixo. Matthew franziu a testa. Ele estava se preparando para usar um feitiço ainda mais poderoso. Mas quem diria que quando os novos demônios vissem a situação, eles franziriam a testa ainda mais rápido que Mateus. Viemos ao lugar errado. O líder dos demônios esclareceu em voz alta. Num piscar de olhos, todos os demônios foram embora. Seus traidores covardes. Você decepcionou a vontade de Bartor. O Santo Graal do Pecado soltou seu rugido final. A superfície da caixa de chumbo puro começou a se distorcer violentamente. No fim, com o trabalho duro de Peggy, a caixa desapareceu nas profundezas do conjunto mágico. Havia uma runa de selamento adicional na câmara secreta. Todo o resto desapareceu sem deixar vestígios. Dica: você e sua parceira Peggy selaram com sucesso o Santo Graal do Diabo, o Santo Graal do Pecado. Seu nível de lenda regional mais 1, 9 infernos. A lenda da sua raça mais 1, Diabo de alto grau. Você usou com sucesso o selo do demônio maligno uma vez para selar um item maligno. Vontade de Peggy mais 1. Você recebeu uma pequena quantidade de XP. Aviso: seu cemitério foi amaldiçoado pelo Santo Graal do Pecado. A lenda do cemitério do medo da morte. Lenda do cemitério do medo da morte. Quando o Santo Graal foi selado, ele espalhou muitos rumores confusos. Ele atraiu aventureiros de todo a índole e outros planos para virem ao seu cemitério para roubar o Santo Graal selado. Seu cemitério ganhou 3 pontos de lenda de construção. Lenda da construção, cemitério do medo da morte. Nos rumores espalhados pelo Santo Graal, você é descrito como um necromante que faz todo tipo de mal, e seu cemitério é chamado de terrível, cemitério do medo da morte. Aqueles que sentiram os rumores do Santo Graal do Pecado pensariam que seu cemitério estava cheio de tesouros, mas também estava cheio de perigos. Porque o Santo Graal do Pecado tinha um poderoso poder de encantamento.
Portanto, por muito tempo, todo o Aindor, especialmente o submundo, continuaria a ter a lenda do cemitério do medo da morte. Os aventureiros foram levados a acreditar que poderiam viver para sempre, desde que obtivessem o Santo Graal selado. E a premissa de tudo isso, naturalmente, era para desafiar você, o dono do cemitério, que foi amaldiçoado com o Mago do Medo da Morte. Que diabos, agora sou um grande chefe. Matthew achou graça. 15 minutos depois, o guerreiro negro Argus veio relatar. Lord Matthew, uma equipe de moradores das cavernas e arpias apareceu a 1 quilômetro do segundo andar subterrâneo. Eles estão indo em direção ao cemitério agressivamente. Parece que querem nos atacar. Fim do capítulo.